Pessoal, bom dia a todos, né? Já estamos aqui em 50% da turma, né? E hoje nós vamos aí falar um pouco sobre ferramentas de produção de objetos de aprendizagem, né? Nós vamos entrar aí, conversamos um pouco sobre objetos de aprendizagem nas aulas anteriores, né? E dados, informações e outras questões importantes aí do nosso dia a dia, tanto como cidadãos como educadores, e hoje nós vamos aí conhecer aí um pouco, né? Vou apresentar para vocês duas ferramentas aí bastante utilizadas aí na produção e organização de objetos de aprendizagem. Uma delas é o GoConquer, né? Tem um aspecto muito semelhante a uma rede social, né? Então você vai ter o seu feed de notícias lá, você vai criar suas turmas e você vai ter seu feed de notícias. E o Edmodo, que também tem mais ou menos essa mesma ideia. Por que o pessoal termina adotando essa aparência? Porque hoje, principalmente os nossos alunos mais novos, eles são bastante habituados ao formato de redes sociais, né? Então, para que a gente apresente algo no formato que eles já estão acostumados a consumir, termina sendo utilizado esse formato. Então, o GoConquer, né, uma definição dele, plataforma que proporciona ao professor mais flexibilidade na forma de planejar, criar aulas utilizando técnicas de sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, participação dos alunos, além de instrumentos de avaliação. Então, aqui você tem a possibilidade de postar textos para os alunos ler, você tem a possibilidade de postar vídeos, você tem uma série de possibilidades aí utilizando essa ferramenta, né? Você consegue colocar os alunos em sala de aula dentro da ferramenta, o que possibilita você fazer um controle aí maior do acesso e das atividades que os alunos estão produzindo dentro de sala de aula. Então, para vocês acessarem a ferramenta, né, goconquer.com, né? Então, eu acho que assim, ao final da aula seria interessante, eu já subi essa aula, inclusive com os vídeos, né, que vão fazer parte dessa aula, já subi lá no Moodle para vocês, né? Pus o link no Moodle. Seria interessante depois vocês explorarem a ferramenta aí, então parte do horário da nossa aula. Geralmente, quando eu estou em um momento presencial, eu deixo para que os alunos explorem a ferramenta, vejam as possibilidades, tentem produzir coisas aí que achem interessante dentro da ferramenta, né? Então, ela também disponibiliza o Web App. Então, o que é um Web App? Então, é quando você tem um site que quando ele é acessado de um dispositivo móvel, ele dá a possibilidade de, como nós vemos na imagem à esquerda aqui, de adicionar o link na tela inicial. Ele vai funcionar em cima do navegador, mas ele vai ter funcionalidades aí de um app convencional. Então, você vai ter aí, ele vai criar um ícone aí na sua área inicial. Na hora que você clicar, ele já vai ter parte da estrutura desse site, né, web app aí, armazenado no seu dispositivo móvel, e com isso é possível ter uma experiência melhor utilizando o web app. Qual é a vantagem dele de um app convencional? A vantagem dele no app convencional é que se eu fizer atualizações no site, automaticamente, quando o usuário acessar o site, essas atualizações serão carregadas. Né? Então, fica mais dinâmico aí a evolução da aplicação quando eu trabalho com a ideia do web app. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, na maior parte dos processos que eu vou utilizar no web app, eu preciso de uma conexão à internet. Então, essa é a desvantagem quando eu utilizo um web app. A ferramenta, algum tempo atrás, né, o GoConquer, algum tempo atrás, ele possuía
um app convencional, né, que você poderia instalar o Android ou o macOS, mas a plataforma optou atualmente, né, desde o final do ano passado, para utilizar o Web App por questões aí realmente de mais agilidade na evolução da plataforma. Então, quando eu acesso a minha página, eu vou ter aqui essa tela inicial, né, google.com. Posso clicar em registre-se, eu posso clicar comece agora, é gratuito. Então, eu posso selecionar um desses dois locais aí para fazer o meu registro. Vou criar uma ficha de usuário normal, né? Um processo de criação de usuário normal, que todo mundo já deve ter feito em algum momento aí em algum site. Aqui eu vou indicar qual é o meu perfil, né? Como que eu quero usar o GoConquer, se eu quero utilizar como estudo, para ensinar ou para trabalhar. Então, trabalhar aqui no caso seria treinamentos aí voltados à empresa, né? Então, o estudar seria um estudante que está buscando materiais, né, de um determinado assunto, e o ensinar o caso do professor, que além de ele ter uma estrutura para criar atividades, postar atividades, criar turmas e organizar turmas, ele também consegue buscar atividades de outros professores. Então, ela é uma rede colaborativa. Você consegue produzir atividades e essas suas atividades podem ser utilizadas por outros professores e você também pode utilizar atividades aí dos professores que já trabalham com o GoConquer. Se eu clico em ensinar, eu vou ter aqui a questão do nível, né, que eu estou trabalhando, né, fundamental, médio, superior, concursos, exames e outros, né, então, até porque quando eu vou fazer uma busca, né, tanto como professor quanto como aluno, eu consigo aí ter um filtro aí baseado nas informações que eu estou colocando aí no meu cadastro. Então, as pessoas têm um filtro para buscar materiais que eu produzo dentro de um determinado escopo aqui que eu indique, e eu também vou receber indicações de materiais aí, dependendo do escopo que eu colocar aqui no meu processo de inscrição na plataforma. Coloquei uma escola aqui, tenho a possibilidade de, além dos anos indicados, eu posso também aqui buscar outras possibilidades, até colocar uma atividade aqui, né? Um curso diferente, alguma coisa que eu queira colocar no nível, né? Aqui eu vou escolher a disciplina que eu vou trabalhar, né? Então eu posso adicionar disciplinas aqui, né? Então, além das disciplinas que ele já propõe dentro do que eu indiquei, eu posso adicionar disciplinas aqui. Então, adicionei disciplina, essa disciplina aparece aqui na minha lista, né? E eu seleciono a disciplina e próximo passo. Então, tudo isso ajuda na hora que eu produzir meus materiais vão ser classificados dentro dessas informações aqui que eu estou indicando para a plataforma. Então, também aqui faço a indicação de disciplina, de tudo que eu quero colocar ali, né? E finalmente estou registrado. Então, quando vocês forem fazer um registro da plataforma para explorar a plataforma, como vocês são da licenciatura, né? Então, vocês já vão ter aqui a disciplina de física, né? Então, vocês já vão ter um local aqui que vocês já podem indicar aí a disciplina de física e de outras disciplinas que vocês queiram utilizar. Então, quando nós acessamos a plataforma, vejam que nós temos aqui bem essa interface aqui, muito parecida com o feed de notícia, né? Até a cor se assemelha aí ao Facebook, né? Falando da nossa rede social mais
famosa, né? Então, aqui no meu GoConquer eu posso pôr disciplinas, cursos, grupos, Smart Shares e relatórios, né? Então, os relatórios são coisas aí, conforme as atividades que eu vou fazendo, eu consigo obter relatório de cada atividade que eu construo. Para construir as minhas atividades, vocês vão ver que eu vou clicar sempre no botão Criar. Então, na hora que eu clico no botão Criar, vai vir uma lista aí de atividades de possibilidades de atividades para eu criar. Então, quais são as ferramentas e as possibilidades que eu tenho dentro do GoConquer? Uma delas é ensinar com mapas mentais, né? Então, dentro do material de apoio depois e nos materiais de aula eu vou pôr até uma atividade aí depois para vocês exercitarem, né? Com mapas mentais e outras coisas que nós vamos mostrar aqui dentro da ferramenta. Então, dentro da ferramenta, o que eu posso fazer com mapas mentais? Eu posso trabalhar com ela de maneira individual ou em grupo. Para quê? Para iniciar uma palavra-chave central e ir decompondo essa palavra-chave para que os alunos comecem a explorar conceitos e, através dessa exploração de conceitos, eles conseguirem determinar uma palavra-chave através da exploração do conceito. E, consequentemente, você cria aí um momento onde o aluno pode estar estudando, aí, estar explorando soluções para um determinado problema, estar explorando conceitos aí de maneira colaborativa, né? Então, tudo isso nós conseguimos fazer, né? Outra opção também seria o brainstorm, né? Como nós sabemos, o brainstorm é chuva de ideias, né? Deixa eu olhar aqui. Chuva de ideias. Então, quando eu falo em chuva de ideias, assim, eu estou num determinado momento que eu apresento uma situação, problema, e não existe ideia ruim. Nós vamos deixar os alunos dar as ideias, né? Soltar as ideias que eles têm para a solução daquele problema, e depois, a partir disso, nós conseguimos fazer o quê? Nós vamos direcionando essas ideias para a real solução do problema. Então, é uma técnica aí que é utilizada principalmente na área de gestão, né? Então, você está dentro de uma empresa, você tem uma situação, problema dentro daquela empresa, e para você implementar a solução, é apresentado os colaboradores, né, que estão diretamente envolvidos nessa situação, problema, começam a apresentar aí possibilidades de solução. E dentro do ensino também é utilizado para que você apresente aí uma situação, problema voltada aí a um conteúdo que você está trabalhando, e a partir disso os alunos vão dando ideias e nós, como professores, né, nós vamos direcionando essas ideias, vamos organizando essas ideias para que, ao final, todos consigam avançar aí na compreensão dos conceitos que estão sendo aplicados. Então, vamos aqui mostrar um pouco aí, dar um vídeo, né, de como construir um mapa mental.
flashcards, né? Então, trabalhar com flashcards. Flashcards seria um pouco o jogo de memória, né? Então, a ideia é de você trabalhar aí com um processo de treino mesmo de memória, né? Então, você, de um lado, põe alguma imagem, alguma coisa que lembre um determinado conceito, e do outro lado, você pode colocar em uma descrição breve desse conceito. Então, a ideia é de você trabalhar ele, usar ele como um jogo educativo. Você pode aí compor aí seu jogo educativo, né? Utilizando os flashcards, né? Então, é bem a ideia do jogo de memória, né? Então, quando você quer usar uma abordagem voltada mais à memorização do que outros conceitos. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma determinada fórmula, ou com um pessoal de letras, por exemplo, em inglês, você tem que explorar a questão aí da memorização das palavras, né, em inglês, né, o significado das palavras em inglês, seriam aí uma abordagem interessante usar os flashcards, né? E para criar os flashcards, nós teríamos essa. Vejam que tudo é no botão criar, né? Uma coisa importante que nós temos aqui, ó, essas etiquetas nos ajudam as pessoas que estão buscando objetos de aprendizagem dentro da plataforma a processo de busca. Então, essas etiquetas aqui são as minhas palavras-chave aí na hora que o meu usuário, outros usuários da plataforma quiserem fazer buscas, né? E a descrição também ajuda aí para que no processo de busca, para que o usuário veja o que está sendo apresentado como resultado. Quiz, né? Então aí o jogo do quiz nós já sabemos aí a questão da possibilidade de jogo de perguntas e respostas, né? Dentro do quiz também é possível adicionar imagens, adicionar explicações e configurar o tempo de resposta para cada questão ou para o quiz de uma maneira geral e indicar quais são as respostas corretas aí de cada pergunta. Então, é uma ferramenta também que possibilita aí você ter uma correção automática e o aluno ter um feedback imediato quando ele está jogando o quiz aí, seja de maneira individual no dispositivo dele ou no computador, ou se se você quiser fazer aí um momento de quiz em grupos, né? E aqui nós vamos ver aí
como construir quizzes. Sempre as etiquetas, né? Lembrando que as etiquetas aqui são as palavras-chave. Então, vocês perceberam também, todas as atividades podem ser compartilhadas com pessoas específicas, né? Então, de repente, se você for utilizar aí parte da sua atividade para a turma como um todo e parte da sua atividade como processo de reforço, né? Você consegue realmente fazer esse trabalho mais personalizado dentro da plataforma. Então, notas, né, que seria um caderno interativo, a possibilidade aí de você pôr pequenos trechos de anotação, né? Então, os estudantes podem pôr esses pequenos trechos de anotação e você também pode colocar esses trechos de anotação aí como material suplementar para os alunos, né? Então, uma coisa que é sempre interessante é você estimular os alunos a produzirem essas notas, né? Então, muitas vezes um determinado conceito que você quer explorar, você pode apresentar várias definições, vários textos que apresentem definições daquele conceito e baseado na leitura daqueles textos, você pode incentivar os alunos aí a produzir resumos, produzirem notas aí que expliquem aquele conceito de maneira resumida. Então, também é possível inserir imagens, vídeos, links, outros recursos, né? Compartilhar com professores e colegas e também aí pode ser aí uma ferramenta de estudo para os alunos para a prova, né? Então, é sempre interessante quando nós trabalhamos aí em uso de tecnologias na educação, não é somente utilizar a tecnologia da educação, né? Não é somente você pegar aquela sua mesma aula que você dava utilizando tecnologias não digitais, né, como lousa, data show, essas coisas, e transformar isso dentro de tecnologias web, né? O interessante é a gente sempre pensar em modos diferentes aí de utilizar essa tecnologia, mudar a forma, né? Porque hoje, assim, sempre como eu falo em EAD, em educação mediada por tecnologia, uma das questões que eu sempre debato com os alunos é a forma, né? Então, não é você pôr uma ferramenta diferente, mas utilizando a mesma forma, que você vai obter sucesso, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de adaptações para o cinema, então eu tenho lá o livro do Harry Potter, né? Foi um sucesso, é um sucesso de venda o livro,
E também foi um sucesso de venda os filmes, né? Só que você gasta milhões, né? Para você adaptar o livro ao formato do cinema, né? E se você não fizesse isso, se você simplesmente transportasse o formato do livro para o cinema, o que você faria? Você estaria num cinema onde você estaria projetando as páginas do livro, né? Então, muitas vezes, quando você pega o modo como você trabalha dentro de sala de aula de uma maneira mais convencional, não utilizando tantas tecnologias digitais como web, essas coisas, e você passa esse mesmo formato para as tecnologias digitais, muitas vezes pode ser a mesma ideia de você estar projetando um livro na sala, projetando um livro na tela do cinema. É fácil fazer? Não é. Eu tenho as respostas? Não tenho. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Por isso que eu gosto de dar essa disciplina, porque a cada vez que eu atuo na disciplina voltadas aí ao uso de tecnologia na educação, a gente termina aprendendo um pouco também, porque não tem resposta pronta, né? Então, cada turma, cada experiência dentro de sala de aula vai nos propiciar aí algumas respostas ao longo da nossa caminhada profissional, né? Então, vou mostrar para vocês um pouco aqui de como criar as notas, né? Então, como vocês perceberam, nas notas eu posso inserir até outros objetos aí disponíveis no WooConquer, né? Objetos que já tenha produzido aí dentro da plataforma e que estão ligados a um determinado assunto, que eu vou colocar como nota, né? Então, vejam que é um painel também, né? Que eu posso pôr o link para as principais atividades aí que eu desenvolvi sobre um determinado assunto. Slides, né? Então, aí, produção de slides normal, não tem nada muito diferente do que nós já conhecemos como produzir slides, né? A vantagem é que você vai ter numa plataforma online e você consegue colocar aí, fazer aí o link com os recursos que você produziu na plataforma dentro dos seus slides também. Vamos aí fazer um tour por como criar um slide dentro da plataforma, né?
Dúvidas, pessoal? Essa primeira parte. Deixa eu olhar aqui. Ah, sim, é uma. Para quem vai aprender idiomas aí, é uma ferramenta boa aí para professores de inglês, de espanhol, né? Então vejo que além da questão da disciplina que vocês trabalham em física, vocês conseguem indicar aí para outras disciplinas, né? Então, assim, vocês estão tendo uma formação que no momento que vocês chegarem em escolas, vocês têm a possibilidade até de ser consultores aí de outros colegas de profissão, né, que não tiveram a mesma formação que vocês estão tendo. Então, aqui alguns exercícios, né? Eu vou deixar depois aí, subir no Moodle, tanto o conteúdo do documento, né? Como depois tudo que está de imagem, de tudo. Então, a ideia é que vocês criem isso aqui dentro da ferramenta e me enviem os links, né? Para eu dar uma olhada no que vocês produziram, né? E a nossa próxima ferramenta é o Edmodo, né? O Edmodo também é uma ferramenta com cara de rede social, né? Tem mais ou menos a aparência de rede social e tem também alguns recursos bastante interessantes aí, tá? Para você utilizar como ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem. Então, para quem não tem ferramentas aí, não tem, de repente, um Moodle disponível na escola, para quem não tem um ambiente igual nós temos no IFE, que você tem ferramentas aí diferenciadas aí para a questão de atividades, questão de disponibilização de material, essas coisas, essas ferramentas podem ser bem interessantes, né? Então, também, como eu falei para vocês, tem uma carinha de rede social, né? Vai ser um pouco diferente aí do Edmodo, um pouco diferente do GoConquer, mas também você consegue fazer a mesma coisa aí dentro da plataforma. Então, para eu me cadastrar, né? Então posso utilizar aqui esse botão ou o botão cadastro aqui, né? A partir do momento que eu me cadastrei, eu vou ter aqui essa aparência, né? Então, o que eu posso fazer? Aqui, dentro do Language, se vou carregar para vocês em inglês, dentro do Language aqui, a primeira coisa que eu posso fazer é trocar aqui o meu idioma para português para mudar a minha interface para português. Então, eu posso criar classes, posso criar grupos, e quando eu crio uma classe, eu posso colocar alunos dentro dessa classe. Então, isso aqui facilita bem a organização aí dos meus grupos aí de trabalho, com a ideia de classes. Então, esse é um processo de eu criar classe. A partir do momento que eu crio a classe, eu posso
convidar os alunos, inscrever os alunos dentro dessas classes para que todas as atividades que os alunos façam dentro da plataforma depois me gerem o relatório dessas classes. Então, automatiza o processo de controle das atividades desenvolvidas pelos meus alunos. Então, uma das coisas que eu posso fazer é gerar um PDF, né, com as instruções para ao ingresso na classe, né, e posso convidar alunos por e-mail. Coloco o e-mail do aluno, né? Se o e-mail não existir, ele já adiciona o e-mail e envio o e-mail. A partir do momento que eu enviar esse e-mail, o aluno vai receber aí o e-mail para que ele confirme aí o convite, né? Então, daí, automaticamente, na hora que eu clico no e-mail, eu já sou inscrito na turma como um aluno daquela turma. Agora aqui, o que nós podemos fazer? Dentro da classe, nós temos esse botão aqui. Então, para cada classe que eu crio, então eu posso vir no Home, o Home eu vou ter uma visão geral do Edmodo, mas para eu criar as minhas atividades, né, para eu criar as minhas tarefas, criar o post de material e tudo, eu tenho que estar dentro de uma classe. Então, se eu clicar aqui em Home, eu vou ter uma visão geral do Edmodo. Toda vez que eu for produzir materiais, eu tenho que estar dentro de uma classe. Então, eu tenho post, eu tenho pasta, membros, eu tenho pequenos grupos, né? Então posso criar grupos aqui para ter trabalhos em grupos aqui dentro dessa classe. Então, tudo isso eu consigo fazer aqui dentro do Edmodo. Então, para eu criar uma tarefa, existem basicamente dois tipos de tarefa, né? Então, uma tarefa que eu posso pedir para o aluno alguma coisa, né? Então posso enviar um questionário e o meu aluno pode baixar esse questionário e resolver. Então aqui eu vou buscar aqui um questionário, né? Aqui um questionário qualquer. E além disso, eu posso colocar aí um vídeo explicativo, né? Ou um outro material qualquer da atividade que eu quero. Então, seja um vídeo explicativo que eu mesmo tenha produzido ou um material de apoio aí, ó. Então, no caso, eu pus um exercício de Excel e pus um vídeo aí como fazer as operações básicas de Excel. Então, feito isso, eu vou pôr a tarefa, vou indicar qual curso que eu quero, vou indicar a data, né? A data máxima de entrega e vou dizer que depois da entrega vai ser travado aí a minha atividade. Então, o aluno só pode entregar dentro do prazo máximo da entrega. Vejam que já apareceu na minha agenda aqui a entrega e aqui já apareceu a atividade. Então, ele demonstra o vídeo, né? E tem o vídeo e já tem aqui o link para eu abrir a atividade. O legal do Edmodo que como eles têm uma parceria com a Microsoft, todo o documento aqui é aberto dentro do editor de texto do Office Online. Então, é bem bacana mesmo essa parte, é o que nós vamos ver aí, que é a possibilidade do aluno entregar uma tarefa, né? Então, aqui eu estou... toda a parte de criação e outras coisas que eu fiz, eu pus na minha visão de usuário como
professor, e a entrega da tarefa é a visão do usuário quanto ao aluno. Então, eu tenho um usuário que eu tenho a visão de professor e outro usuário aqui que eu tenho a visão do aluno somente para demonstrar para vocês aí como funciona. Então, estou logando com o meu Gmail, que é a minha visão como aluno daquela disciplina, né? Veja que ele automaticamente já abriu para mim no Word Online, né? Posso baixar a atividade, né? Posso responder toda a minha atividade, né? E essa atividade o aluno tem a possibilidade de fazer a entrega. Então, aqui, enviar, né, a atividade. Ele pode criar um documento Word, ele pode fazer uma série de coisas e ele pode anexar também uma série de coisas, né? Então, no caso aqui, eu vou enviar a resposta como anexo. Então, enviei aqui, está subindo o meu anexo. Posso salvar como rascunho ou entregar a tarefa. Então, mesmo que o aluno não entregue a tarefa, mas subiu alguma coisa aqui, vai ficar salvo como rascunho. Só vai ser entregue a partir do momento que ele clicar a entregar a tarefa. E veja que aqui ele já dá uma mensagem que trabalho entregue, informaremos ao professor. Além disso, eu posso fazer um comentário, além da entrega da tarefa, eu posso clicar aqui na parte de baixo, fazer um comentário para que o professor, além do que da notificação padrão aqui, ele também receba aí a mensagem da entrega da tarefa. Então, comentário, posso escrever aqui na área de comentário. Na área de comentário eu também posso enviar mais coisas, né? Então, posso enviar aqui um arquivo anexo, posso enviar um link ou alguma parte, alguma outra postagem que esteja no Edmundo. Então, vejam que já colocou aqui no comentário também tudo que eu escrevi lá dentro da aba comentário. E, por outro lado, eu tenho a correção da tarefa, né? Então, o professor também aí pode fazer a correção da tarefa. Para ele fazer a correção da tarefa, ele vai ter que entrar na classe, né? Da tarefa que você quer, ou ele vai no próprio feed de notícias, vejam que já tem aqui uma indicação que houve uma postagem, uma determinada classe, né? Então, abriu o Office Online, ele já dá aqui que foi entregue no prazo, daí você tem aqui a nota para essa atividade e o valor total da avaliação. Então, por exemplo, essa avaliação valia de 0 a 10, então você, no valor total aqui, você vai por 10. E o grade aqui, como a minha interface está em inglês, que eu mudei no começo, eu vou colocar aqui a nota que eu atribuí a esse trabalho. Então, por exemplo, poderia colocar total 10, grade 5. Poderia digitar um comentário aqui também para que o aluno, na hora que ele recebesse o feedback da minha correção, ele lesse esse comentário.
Então vejam que aqui eu também tenho as notificações, então quando o aluno faz alguma coisa, me aparece como notificações, né? Quando eu estou no meu usuário, e como eu já fiz a correção daquele aluno, apareceu aqui, ó, o nome, né? Dentro da licenciatura, que foi a classe que eu criei, já está avaliado, a data que foi enviado, né? Data de submissão, e a nota que foi atribuída, tanto a nota que foi atribuída quanto o valor total daquela atividade. Então, isso aqui depois, se você tiver vários alunos, você consegue aí gerar aí um relatório. Aqui eu tenho a possibilidade aí da criação dos quizzes também. Então, são as duas atividades que nós conseguimos, dois módulos aí de atividades nós conseguimos criar dentro do Edmundo, além da possibilidade de você postar materiais, né? Como eu falei para vocês postarem materiais de estudo aí, abrir discussão, né? Ou então iniciar uma discussão, compartilhar materiais de classe, entre outras coisas. Então aqui eu posso fazer todas essas interações aí dentro da minha plataforma. Aqui, quando eu estou perguntas do teste, eu consigo utilizar essas possibilidades, né? Então, verdadeiro ou falso, múltipla escolha, resposta curta, preencher lacuna, correspondente e múltiplas respostas. Então, aqui são as possibilidades que eu tenho na elaboração de cada pergunta. Para cada uma que eu escolher, a minha interface aqui vai mudar. E assim, aqui eu estou com a primeira pergunta. E embaixo, se vocês abrirem depois a plataforma, vocês vão ver que eu tenho a possibilidade de ir acrescentando perguntas e dizendo quanto cada pergunta vale, qual o valor de cada pergunta dentro do quiz como um todo. Quando eu deixo selecionado aqui, quer dizer que essa é a opção correta. Além disso, eu posso fazer o quê? Anexar arquivos, né, para servir como suporte para a questão, posso colocar alunos específicos e posso adicionar outros elementos da minha biblioteca aqui para tudo isso para servir aí de personalização do meu quiz. Dentro das minhas respostas, além de textos, eu posso colocar imagens, né? Então, de repente, se eu estou trabalhando com educação infantil, que a leitura ainda não é fluente, eu posso trabalhar aí com imagens aí como parte do meu processo de resposta. Ou se eu quero trabalhar algo muito específico, que é a imagem represente a minha resposta, eu também posso utilizar uma imagem.
Mesma coisa da outra atividade, né? Eu tenho a possibilidade aqui de dar uma data, né? Limite para entrega e posso atribuir o tempo limite para que seja feita essa atividade. E eu posso aqui habilitar randomizing questions. Então, no caso, assim, para cada um que abrir o quiz, a ordem das questões vai estar diferente, né? Uma maneira aí que para que um aluno não fique se comunicando com o outro para todo mundo responder a mesma coisa. Ele dá um relatório ali e vai aparecer ali já no feed de atividades o quiz. Pessoal, dúvidas? Tem bastante recurso. Então, vocês vão ver também que nós vamos explorar um pouco aí a questão do Google Sala de Aula e outras ferramentas que também dão bastante recursos para a gente. A ideia é que a gente consiga explorar o máximo de recursos possível. Beleza, pessoal?